quero saudar você que está de forma online, com a graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui na cidade de Mangaratiba. Amém. Muito bem, Efésios capítulo 1, versículo 13, tema da nossa mensagem: o que pode estar bloqueando minhas bênçãos? Diz assim, versículo 3, perdão, falei 13. Efésios capítulo 1, versículo 3. Sim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pai querido e amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Pai querido, porque cada dia mais nós ouvimos e aprendemos da Tua palavra. Eu te agradeço por tudo, Pai, já declarando esse culto abençoado, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Amém. Deus se alegra em derramar bênçãos sem medida sobre o seu povo. Deus se alegra em guardar o seu povo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, né? Mas a pergunta é, e aí serve para todos nós: temos assumido posição correta para receber essas bênçãos? Nós temos assumido nossa posição? Então a nossa posição, ela requer várias coisas, né? Como está a nossa vida diante do Senhor? E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode dizer para mim: a minha está ótima, eu vou acreditar. Mas se você estiver cometendo alguma coisa, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, de Deus nada se esconde. Então, estamos vivendo em obediência, fé e santidade para acessar tudo que Ele já preparou para nós. Então nós vimos aí que precisamos viver em fé, obediência e santidade. Porque se não vivermos dessa forma, nós teremos o quê? Uma vida obstruída. Eu acho que ninguém quer viver uma vida obstruída. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, encobrir as transgressões, sabe o que é? Se recusar a reconhecer a culpa. Tem gente que é assim. Se recusa a reconhecer a sua culpa. Mas temos como exemplo o rei Davi. Ele percebeu que esconder os seus pecados só trouxe para ele consequência negativa em termos físicos, emocionais e espirituais. Então ele percebeu isso. Então, o negócio está meio complicado para o meu lado. Eu estou tendo prejuízo em termos físicos, emocionais e espirituais. Por que físico? Seu corpo começou a definhar. Ele passava os dias gemendo enquanto as suas forças iam indo embora. Salmo 32, versículo 3 e 4. Salmo 32, versículo. Porque, às vezes, amados, a pessoa está assim: ai, eu estou doente. Nem sempre é uma doença. Tem horas que esse cansaço não é um cansaço pelo teu trabalho. Você começa a sentir o corpo. É alguma coisa que Deus está querendo falar contigo. Talvez algo que você está caminhando errado. E Deus está querendo te mostrar. Eu creio. E como nós vamos fazer numa hora dessa? Orar. Senhor, me mostra onde eu estou deficiente. No que eu estou errando. O que está faltando para que eu caminhe. Às vezes a vida não progride. Por que não está progredindo? Aonde eu estou debilitado? E aí Deus vai te mostrar. Porque não adianta eu vir para aqui e falar: é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso.
Mas se você tiver com seus ouvidos fechados, a voz do Senhor vai ser o mesmo que nada. Então, você fala: Senhor, aonde eu estou deficiente? E aí você chega na igreja, o pastor fala: é isso, cara, eu estava falando isso. Então, Deus estava me falando isso. Deus vai confirmar no teu coração. Mas existe sempre algo. E Davi sabia disso. Aí no Salmo 32, versículo 3 e 4, ele diz o quê? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Quer dizer, ele estava lá, tinha feito, das poucas e boas, e estava caladinho. Ninguém está vendo. Tem muita gente que está assim. Ninguém está vendo. Não esqueça de uma coisa: ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Aí a minha pergunta é, antes de dar continuidade: como está a tua consciência com Deus? É verdade. Como está a tua consciência com Deus? Vamos lá. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como em sequidão de estio. Ele não está doente. Davi não está doente. Ele só tem algo oculto que ele precisa falar. E um dia ele vai e fala, e aí o Senhor... Então, precisamos entender a palavra do Senhor para a nossa vida. Aquele que se recusa a reconhecer a sua culpa sofrerá as consequências. Mas a confissão sincera proporciona paz, alegria, pois o Senhor perdoa e encobre os pecados. Agora atente para o seguinte: não é por isso que você pode sair por aí cometendo toda sorte de novos pecados. É verdade. Já estou perdoado daquela minha leva daqui para trás e agora é daqui para frente. Não, não, Senhor. Não faça isso. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, quando você faz isso, as tuas bênçãos vão continuar bloqueadas. Não pense você que não vão. Está aí no Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Então, olha o que Davi diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tem coisas, amados, que nós não falamos para ninguém. Para ninguém. A gente não fala para o marido, a gente não fala para a esposa, a gente não fala para o pai, não fala para a mãe, não fala para o filho, não fala para ninguém. Está contigo. Mas Deus sabe. Deus sabe. Aí você diz assim: e aí, como é que eu faço? Eu tenho que ir aí no altar e abrir, como a juventude fala, explanar para todos ouvirem? Não. Até o presente momento está tudo guardado no teu coração. É você e quem? É você e Deus. Então, a sua confissão vai ser entre você e Deus. Acabou. Eu não quero saber. Você pode fazer, pastor, ore por mim. Vamos orar. Ore por mim, pastor. Estava passando aí por um momento, mas eu já conversei com Deus. Então o senhor pode orar por mim? Vamos orar. Agora, você vai ao Pai, você confessa e não continue fazendo. Não continue fazendo. Não continue cometendo o mesmo erro.
Já diz o ditado, cometeu o mesmo erro, ficar dando murro em ponta de faca. Já deu murro em ponta de faca? Experimenta aí, pega um facão afiado e dá um soco em cima. Depois você me diz o que acontece. É isso aí. Então, amados, confessar e deixar indica uma mudança na forma de pensar acerca do pecado. Porque, olha, não se espante, como diz o apóstolo Miguel Ângelo, não pegue sua carteirinha e saia da igreja, continue, mas o pecado é bom. Não venha você me dizer que não. Claro que é. Gente, peraí. Pecado é uma armaçãozinha do inimigo das nossas almas. Você acha que ele vai colocar coisa ruim diante de você? Claro que não. Ele vai fazer tudo ser doce. Mas na hora que você provar desse doce, aí é amargo. A consequência do pecado é amarga. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos entender. Pecado é horrível. Não é não. Não vem com essa de dizer para mim, não é. Não é. Não me venha com essa conversa. Assuma isso. Não é. Porque se fosse horrível, você não estava cometendo. Entendeu? Eu durante muitos anos, hoje eu gosto. Minha esposa ficou até entendendo, pela onde dia se perdeu. Mas que nós fomos convidados para. Vou perdoar. Fomos convidados para jantar fora, então, um gilozinho. Ela aí falou assim, vou fazer um giló com pé de galinha. Se você não gosta, o problema é seu. Eu gosto. Mas durante muito tempo eu não comi giló. Giló é amargo. Tem gente que não come. Daquilo na outra, vira uma borracha. Então, o pecado é dessa forma. Não é a giló. Tá? O pecado é uma laranja docinha. É um morango do amor. É um morango do amor. Tá? Aí a pessoa vai no embalo. A consequência é o depois. O depois é que é o problema. O depois é que derruba o ser humano. Então, o nome do Senhor, ele é confessado quando o pecado é perdoado. Mas eu confessei os meus pecados. Você confessou de coração? O Senhor te perdoou. Mas se você fez da boca para fora, se você que está me ouvindo agora está fazendo isso da boca para fora, só porque o pastor está falando, eu vou aproveitar agora. É de coração. Tem que vir lá de dentro do seu coração. Então, 1 João capítulo 1, versículo 9. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. Já disseram que eu vou ganhar um celular novo aqui, né? O meu ali deu uma rachada na tela. Agora eu quero ver quem é que vai trazer o meu microfone sem fio. A Gisele disse que ia me dar de presente. Estou aguardando. Diz assim o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, confissão de coração. Confissão de coração. Eu me lembro, eu sou oriundo da igreja romana, e eu me lembro que a gente chegava lá, ajoelhava lá na confessionária, aí eu fiz. Aí o seu padre dizia assim, vai ali, está lá sua penitência, damos Pai Nosso, Santa Maria, aí você ia lá, aí você saía dali, bom, agora já estou tudo pronto, a semana que vem você ia lá de novo, aí passava 15 dias você ia lá de novo, e depois você ia lá de novo, porque você confessava os seus pecados para quem? O seu padre. Agora, quando você confessa os seus pecados para o Senhor, vai lá de novo, de coração, vai lá de novo. O Espírito Santo na hora vai dizer para você, de novo? Você não tem vergonha na sua cara, não? Você vai cometer esse erro novamente e a palavra vai vir tão profunda no teu coração que você não vai nem prosseguir. Você dali mesmo você vai voltar com a sua cara no chão. Desculpe o termo acadêmico.
com a sua cara no chão, envergonhado, porque agora você não está confessando diante do homem, você está confessando diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, daquele que deu a vida por você, daquele que te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, Jesus. É verdade. Então, amados, precisamos entender isso. Quer ver uma outra coisa que bloqueia as nossas bênçãos? A dúvida. A dúvida, ela obstrui a nossa vida. Romanos capítulo 14, versículo 23. A palavra do Senhor. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não exercer a sua fé de uma maneira, mas não é a nossa fé natural. Não é a fé que quando a gente sai de casa diz, ó, daqui a pouco eu estou de volta, até mais tarde. A fé no Senhor, naquele que te guarda, naquele que te leva todo dia à pastos verdejantes, naquele que vai adiante de ti, como ele tem falado conosco esse ano inteiro. É a fé nele. Aí você diz, eu creio, Senhor, mas eu estou passando aqui por uma situação financeira. Senhor, eu creio, mas eu vou fazer um recurso aqui. Eu vou lá no empréstimo, vou lá no cartão de crédito, eu vou correr pelo outro lado. A nossa sociedade caminha de uma forma errada. Nós vivemos nessa sociedade e nos deixamos levar por esse caminhar de forma errada. Nós sempre temos recursos. Só, amados, que tem hora que esses recursos que nós achamos que temos, muitas das vezes nos levam a piorar a situação. Essa é a grande verdade. Uma outra coisa, a nossa sociedade hoje está caminhando como um dos moldes lá dos tempos de Noé. Onde o errado virou certo e o certo virou errado. Eles se deixaram levar pelo mundo. O mundo entrou nas igrejas de uma forma sobrenatural. As igrejas estão se deixando levar pelo mundo. A necessidade de ter bens materiais para mostrar que... Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Ter bem material é bom, claro que é. Você ter uma vida financeira tranquila, ótimo, você tem direito e merece. Mas eu quero estar diante do Senhor. Porque eu sei que tudo isso vai me ser acrescentado. Hoje em dia nós estamos vivendo maldade nos corações. A pessoa consegue ver um acidente e sair com o celular filmando, mas não vai socorrer primeiro. Naquele tempo de Noé era assim. Os homens se deleitavam no pecado. E nos tempos de hoje também é assim. A nossa sociedade hoje está vivendo distante de Deus, entregue à corrupção, porque isso aí nós não temos dúvida, uma corrupção moral e espiritual. Se vendem por qualquer coisa. Se nós estamos aqui e dissermos, fizermos alguma coisa aqui, uma campanha, sei lá de quê, e que você vai vir aqui, você vai entrar e vai sair daqui com um carro zero, isso aqui fica lotado. Mas dizer assim, vem para cá, vamos estudar a palavra, vem ouvir a voz de Deus. Aí você diz, olha o pecado, aí o cara, opa, esse lugar não é para mim. Esse lugar não é para mim ficar. Esse lugar eu estou me sentindo aqui um peixe fora d'água. Como igreja, nós somos chamados a viver de forma separada, de coração puro e firme em Cristo. Como igreja que somos, nós somos chamados a viver de uma forma separada, com coração puro e firme em Cristo.
É verdade. Separado do pecado, das mazelas que o mundo te apresenta. Ah, mas eu não vou andar mais na rua. Não estou falando isso. Você tem que andar na rua. Agora você tem que ser diferente. Você tem que influenciar e não ser influenciado. Nós temos aí agora os influencers, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso. Vai para a televisão, vai para o tal do TikTok, do Tears e outros que tem Facebook, vai por aí fora, Instagram, aí faz lá uma dancinha maluca, bota lá uns caramelos da vida, né? E a pessoa... Mas quando a palavra de Deus diz que nós temos que influenciar, como nós temos influenciado? Como nós temos influenciado? Mateus capítulo 24. Vamos lá nos dias de Noé. Vamos ver. Mateus 24, 37 a 39. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Você não pode se deixar levar. Você tem que prestar atenção nos sinais. Nós estamos vendo muita coisa acontecer. Nós estamos vendo aí países em que os pastores são presos. A Bíblia está sendo recolhida. Tem país que, se fosse aqui, eu teria que ter pego essa mensagem, passado pela mão do governo, para ver se poderia pegar ou não. Famílias estão sendo dizimadas, famílias evangélicas estão sendo dizimadas para pregar o Evangelho. Agora tem um príncipe, um rei, não sei, aí da Arábia, daquele lado lá, se converteu ao Evangelho e falou assim: eu sei que eu vou ser... vão falar, vão fazer, vão acontecer. Mas o outro pastor foi sequestrado por um grupo islâmico. Aí levaram ele. Chegou lá, no grupo lá, e quando ele entrou, falou: pastor, desculpa termos trazido o senhor assim, mas senão o senhor não viria. Tiraram ali a máscara que ele estava. Nós queríamos participar da ceia, porque nós lemos a Bíblia e nós vimos lá que Jesus participou da ceia e nós queremos... Então, tem gente sedenta da palavra de Deus. Pastor, mas isso ela fala: não, é aqui. É aqui. Mangaratiba precisa de ouvir a palavra da graça de Deus. A Mangaratiba precisa que você vá pregar o Evangelho. Mas não. As pessoas não estão preocupadas. Os pastores não se dão. Não há comunhão. Porque senão ele vai roubar as minhas ovelhas. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, para você que está online, para você, pastor, presbítero, já que esteja me ouvindo. A ovelha não é sua, a ovelha é do Senhor Jesus. Amém. Você foi chamado apenas para pastorear, guiar, mas a ovelha é dele. Se a ovelha vai estar no rebanho seu, glória a Deus, essa ovelha foi sua. Mas se a ovelha não está no seu rebanho, é porque é do outro. Sim, Jesus. Mas não se unem. Vamos fazer o evangelismo todo. Não. Porque o pastor Nilton prega a graça de Deus. O pastor Nilton fala sobre predestinação. Eu não creio na predestinação. Você está querendo fazer um evangelismo para debate doutrinário? E aí as pessoas estão querendo avançar. Entendeu? Faz isso, faz aquilo. E muitas das vezes se infiltram por caminhos errados. Era assim no tempo de Noé. Corrupção comia solta. Casavam-se e davam-se em casamento. Nós estamos vivendo isso. Você vai na televisão, o que mais você vê, está lá, 2 rapazes, 2 moças,
Nós somos a nova família da sociedade. O Senhor criou homem e mulher. E disse: crescei e multiplicai-vos. E acreditia eu desde criança que homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré. Não dá criação. Então, amados, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. E sabe o que está acontecendo? O tempo do Senhor está abreviado. Em breve tempo. Mas não, o pessoal está preocupado com o meteoro aí, o meteoro não, como é que é? O satélite aí, sei lá, o 3i Atlas, que está se aproximando. Aí um já diz: não, eles mandaram contato de rádio, não sei o quê. Sabe por causa de quê? Porque há muitos anos atrás, há muitos anos eu ouvi, um líder de uma denominação falando assim: breve os infiéis serão retirados da terra. Você que é infiel, eu que sou infiel, graças a Deus, vamos ser retirados. Sabe como? Através do arrebatamento. O Senhor vai nos levar, vai estarmos com Ele, para podermos ouvir direto dele o bem-vindo, meus filhos. Então é dessa forma. É dessa forma. Nós precisamos entender isso. Deus tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. Deixa, gente, deixa o som lá fora. Vamos ouvir a palavra, vamos ouvir o que Deus tem para falar para cada um de nós. Amém. Então, o que acontece, amados? Nós precisamos ter isso na nossa consciência. Nossa consciência. Tá? Existem aqueles que são imorais. Mateus capítulo 5, versículo 8. Nós estamos de frente para a rua, estamos sujeitos a tudo isso. Enquanto não tivermos nossa acústica pronta, será em breve, em nome de Jesus, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quantos são limpos de coração, digam amém. Amém. Quantos que são infiéis aqui, digam amém. Segundo o que eu ouvi, eu digo amém. Porque já disseram que os infiéis serão tirados da terra, eu digo amém. Tá? Mas as pessoas não. Que isso, pastor? Não vem com essa história de que vamos ter arrebatamento. Já escuto isso há muitos anos. Continue duvidando. Continue duvidando. Quando os jornais começarem a publicar, aí você... Porque agora já tem gente indo até para uma igreja aí que diz que Jesus já voltou em 1970. Não é para acreditar. Então, mas vamos começar a abrir os nossos olhos. Os dias estão cada vez mais abreviados. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 3 a 6. 3 a 6. Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 6, diz assim: mas a impudicícia de toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Quantos são santos? Digam amém. Amém. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então pensa bem nisso. Pare, anote esse versículo aí e reflita o que Deus está falando contigo nessa manhã. Tá? Tem gente que está brincando, fazendo piada com o nome de Deus. É verdade. Fazendo gracinha. O nome de Deus não se brinca. Não se faz piada. Homens secos. Os homens estão secos. Colossenses capítulo 2, versículo 8.
Com? Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Dois 8 diz assim: cuidado que ninguém venha vos enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora é bom, ó, a igreja pintadinha de preto, igreja com luzinha piscando. Precisamos chamar a atenção. O que chama a atenção é a palavra de Deus. O que chama a atenção é o Espírito Santo falando ao teu coração. Glória a Deus. Você não precisa ficar criando, porque se eu te dizer uma coisa, se eu botar duas luzinhas piscando, uma azulzinha e outra vermelha aqui atrás, você vai prestar atenção na luzinha piscando. Aí eu resolvo botar um holofote aqui que vai me acompanhar para todo lado. Eu não ando muito, já percebeu? Eu fico parado aqui, até por causa da filmagem. Então, a luzinha vai ficar aqui em cima de mim. Você vai ficar olhando aquela luzinha e está fazendo um reflexo bonito no cabelo do pastor. E a palavra de Deus? Está penetrando aonde no seu coração? Em lugar nenhum. Aí tem dano as ovelhas com facilidade. Misericórdia. Entendeu? É verdade. Eu há muitos anos era bem jovem. Tinha. Ainda tem, né? Acho que ainda tem, nós vamos no Roubo no Santo do Rio, o Teatro Rival, e naquele tempo o holofote lá era 2 carvãozinhos que encostava, aí pegava fogo, tinha uma lente de aumento, com uma luz de cor, tinham 2 holofotes, e aí um das pessoas que manuseava era um amigo meu, e eu fui lá algumas vezes, e toda vez que eu fui lá, sabe que eu fiquei preocupado com quem estava andando lá no palco? Eu estava querendo saber como é que fazia aquele negocinho, aquela luzinha. Eu não sei nem quais peças, qual cantata, qual rock, qual lá o que seja que estava tocando. Eu só queria, até hoje a imagem que eu tenho é aqueles 2 carvãozinhos pegando fogo. É a mesma coisa. Vou botar uma luz aqui e você vai ficar, daqui a 10 anos você vai dizer, olha, o pastor estava pregando, meu cabelo dele estava azul, estava brilhando, estava bonito. O que ele pregou? Nada. Ele nem abriu a boca, eu não ouvi nada. É dessa forma que nós estamos vivendo. Entendeu? É sim. É dessa forma. Então, homens secos, né? Versículo 8 aí. Cuidado que ninguém vos venha enredar filosofias vãs e sutilezas. Amém. Conforme tradição de homens, conforme rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Que o Senhor possa falar ao teu coração nessa manhã. Corações cobiçosos. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Eu me desliguei. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza terrena é essa, pastor? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza que é a idolatria. É verdade. Fazei morrer essa sua natureza terrena. Porque, amados, deixa eu falar uma coisa para você. É muito legal, é muito gostoso quando a gente ouve assim, não, Jesus foi para o céu nos preparar mansões celestiais. Lá nós vamos andar em ruas de ouro. Né? Não é muito bom? São bênçãos. Mas, e aqui? Vamos viver como? Aí, quantas pessoas falam, não, eu não dou o dízimo, porque o dízimo, aí procura um montão, como a igreja sobrevive. Ontem nós tivemos aqui uma perda de uma porta, foi uma doação que tivemos, mas que agora vai nos gerar um custo. Vamos precisar de comprar madeira, vamos precisar de comprar trilho, vamos precisar de custo. Estamos querendo colocar o nosso, aqui atrás, forrar, já compramos aí as plaquinhas de PVC em desenho perolado, tá? Branca, mas o desenho chama-se perolado. Tem que fazer direitinho, senão a pastora chama atenção. Eu tenho que explicar que é branco, mas o desenho é perolado. Vai ficar bonito aqui atrás, estamos querendo fazer isso. É custo. Já está comprado, mas é custo. Compramos aí uma massa que passa por trás para dar mais firmeza. É custo. Nós temos o aluguel desse nosso espaço. É custo. Mas a pessoa, não. E como é que a igreja sobrevive? Se eu não contar com a ajuda de vocês, como que nós vamos sobreviver?
Se eu não contar com os nossos irmãos, que eu tenho muitas pessoas, amigos, que nem aqui vêm, mas conhecem a nossa palavra, conhecem o nosso trabalho, e todo mês faz lá o seu. Ô Nilton, outros são amigos que vieram de quartel Castilho, ó, estou aí, minha oferta, estou mandando meu dízimo, estou mandando minha oferta. Se não for assim, como vamos sobreviver? Então, amado, nós temos que ir lá, mas sabe quando você não faz isso, chama-se, sabe o quê? Avareza. Me perdoe, mas essa é a verdade, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mas aí a gente procura, dentro da palavra de Deus, subterfúgios para tentar, me redimir da culpa. Né? Aí eu vou sair de casa, arranjo 2 mulheres, e agora eu tenho pastora Ana e mais 2 concubinas. E aí venho para casa todo satisfeito, e pego a Bíblia e digo, não, mas aqui na Bíblia diz, te converter, vai procurar tua turma. Gente, vamos parar com isso. Vamos ouvir o que Deus está falando. Vamos ouvir o que Deus tem nos chamado para fazer. Porque enquanto nós estamos pensando assim, ovelhas estão sendo ainda não alcançadas. Não cansadas. Nosso ministério vai mundo afora. Porque nós fazemos parte de uma igreja que tem mundo afora. São italiano, inglês, agora está atingindo a parte oriental. E como se paga? A apóstolo Miguel Ângelo deve estar com muito dinheiro, né, Freire? Não, ele tem a mão no bolso todo mês e sem contar com a ajuda de ninguém. Mas vamos ser sinceros. Como sobrevive uma igreja se não contar com a ajuda dos seus que ali estão? Nós já fazemos aqui, né? Muita coisa. Temos aí o nosso café do primeiro domingo. Conseguimos, avançamos. Graças a Deus por isso. E eu louvo a Deus por sua vida, que tem entendido esse chamado. Amém. Mas tem gente que não. Tem gente que não está nem aí. Amém. Não, o pastor está querendo trocar de carro. Eu não vou trocar de carro, não. Eu vou ganhar um carro de presente. Vão me dar. Não vou nem gastar, vão me dar um carro de presente. Amém. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Nós precisamos, sabe, porque existe também aqueles corações cobiçosos, está aí, fazer morrer a nossa natureza, né? Então, esse coração cobiçoso. Agora, tem o irado. Você vê um conjunto de coisas que, né? Tem o irado. Aquele que fala, não, eu sou manso, mas não pisa no meu carro, não. Não. Eu sou manso. Aí quando ele abre a boca, a esposa vem e fala, eu sou manso. Aí daqui a pouco, é o irado. Provérbios capítulo 22. É um conjunto de coisas que nos faz a vivermos muitas das vezes à margem da palavra do Senhor. E esse conjunto de coisas bloqueia as nossas bênçãos. Olha, você pode dizer assim para mim, pastor, mas eu já tenho tudo. Você tem tudo, Deus quer te dar muito mais. Provérbios 22, versículo 24. Você tem tudo? Glória a Deus. Deus quer te dar muito mais. Porque Ele mesmo fala sobre isso. Muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não te associes com iracundo, nem ande com homem colérico. O iracundo é o irado. Não faça associação, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe por causa de quê? Você vai remar para um lado, ele vai remar para o outro. Você vai remar para um lado, ele vai remar para o outro. Não vai dar certo. Tem que todo mundo ir na mesma direção. Precisamos ter cuidado com os falsos mestres. Já falamos do pedaço atrás, vem mais no caso. Já Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Falsas doutrinas, falsos mestres, invencionice na casa de Deus. Diz assim: admira-me
que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito. Como temos pessoas malditas. E como fazer, pastor? Como começar a andar de outra forma, de acordo com os caminhos do Senhor? Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 11 e 12. Atos 17, 11 e 12 diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Amém. Aí você pode falar, pastor, como eu faço? Fácil. Muito fácil. Esse vídeo está no Facebook. Daqui a pouco ele vai estar no YouTube. Vai lá, ouça. Breve vamos ter as nossas apostilas. Vai lá, ouça. Anote os versículos. E estude a palavra. Verifique como os nossos irmãos lá de Bereia. Mais uma vez eu vou te contar uma história. Eu pastoreava a igreja lá em Seropédica. E uma irmãzinha passava para lá, passava para cá. Um dia ela entrou na igreja. E ela já estava com 5 anos com a gente. E nós fizemos um café da manhã. E ela era participativa, tinha lá uma torta de abacaxi, né? Ela tinha uma tortinha de abacaxi que ela trazia, um pudim. Nossos cafés da Seropédica também eram abençoados. E um dia a gente conversando no café ali e tal, eu perguntei, irmã Maria. Não, ela falou assim para mim, pastor Nilton, toda vez que o senhor pregava, eu pegava a apostila e levava para casa. E ela tem um problema na visão, e ela lê assim, usa uma lente e tal. Aí, eu levava para casa, e eu ficava lá de madrugada olhando. E aí eu vi que o senhor estava falando, estava na Bíblia. E agora? Não, eu continuo fazendo a mesma coisa, mas agora com mais tranquilidade, que eu sei que o senhor prega a palavra de Deus. Eu não estou preocupado se ela sabia, não é isso que eu estou falando. Quero falar para você o testemunho dela. Ela levava a apostila, eu não tenho apostila ainda, mas tem o YouTube, tem o Facebook, anota os versículos, senta, estuda. Será que ele está falando está correto? Eu não penso em você, eu ouço todo mundo. Mas eu me baseio na palavra da verdade, que é a graça de Deus. Então, faça como os nossos irmãos de Bereia. Porque você fazendo isso, você não vai se deixar por qualquer vento de doutrina. Sabe? Vai ali, que ali tem o feijão que cura a Covid. Vai lá que tem a vela que abre caminho. Vai. E você fica igual a onda do mar. Vai lá para cá. Vai pra cá. Firme-se na palavra do Senhor. Firme-se na palavra do Senhor. Não haja com hipocrisia. Porque tem esse. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Tem aqueles que acham que estão enganando a Deus. Acham. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder?
Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essa palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Novamente Pedro usou o mesmo valor que Ananias já tinha falado, e ela só fez o quê? Confirmar. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultado teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e levaram-na, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Hipocrisia dos dois. Eles acharam que podiam enganar a Deus. Não. A gente vai lá, Pedro não vai nem saber. Tem gente que age dessa forma. Não vai saber. Que interessa? Mas a hipocrisia impera no mundo hoje em dia, em todas as áreas. E as pessoas se acham certas. Para encerrar, uma vida abençoada é fruto de intimidade e comunhão com o Senhor. É herança dos que andam conforme a sua vontade. Salmo 1, versículo 1 ao versículo 6. Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, amados, que nós possamos guardar no nosso coração a palavra do Salmo 1. Que nós possamos apresentar ao Senhor as nossas dificuldades. É verdade. Eu não imputo muita coisa assim, é pecador isso, não. São dificuldades. Tem gente que tem dificuldade para certa ação dentro da casa do Senhor. Apresente a Deus. Quer ver uma coisa? Graças a Deus já tem muitos anos, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Era muito difícil deixar aquilo ali. Porque eu dizia que a fumacinha me acalmava. Tinha ali um montão de coisa. Todo mundo fuma com essas coisas. Tá? Mas eu comecei, Senhor. E hoje em dia até o cheiro do cigarro me incomoda muito. Então, o bêbado, ele bebe a vida inteira. E ele se converte. Aí a gente quer que, e eu sei que eu também já vivi uma situação dessa, não eu, uma pessoa se converteu e depois eu fui cobrado, porque viram aquela pessoa uma semana depois que ela confessou a Cristo, bebendo. É um processo. Então, eu quero que você entenda isso. Tudo na nossa vida é um processo. O que você está passando é um processo. Então, apresente a Deus, Senhor, me ajude aqui nesse processo. Você sabe onde está a sua debilidade. Você sabe. Senhor, me ajuda aqui nesse processo. Eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo, eu preciso ficar mais forte nessa área. Apresente a Deus as suas petições. Olha, nós estamos caminhando para o final do ano de 2025. Estamos caminhando para o final do ano. Esse é um ano que o Senhor disse: olha, estou diante de você. Ele está diante de você. Então ele está indo diante de você, ele está abrindo o Vai Vermelho, ele está abrindo o Jordão, ele está
abrindo as portas para você, e porta que Deus abre e ninguém fecha, porta que Deus fecha ninguém abre. Então, atente para isso. Mas atente principalmente pelo seguinte: Ele está indo à sua frente. Amém. E Ele quer que você ande de acordo com Amém. a vontade dele. Glória Amém? a Deus. Que essa palavra penetre no teu coração, que nós possamos ter um domingo de paz e de vitória. Vamos nos colocar de pé. Amém. E como temos feito e colocamos no nosso coração, tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, ó Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Pai querido, por essa palavra. Obrigado, Pai, pelo livramento que o Senhor nos concedeu ontem. Amém. Obrigado, Pai, por essa semana que está se iniciando. Amém. Eu creio que será uma das melhores semanas da nossa vida. Amém, Jesus. E que o grande amor de Deus, Sim, Deus. que a graça salvadora Sim. e redentora de Sim, nosso meu Senhor Deus. e Salvador Jesus Sim, Cristo, meu Pai. e que as duas consolações do Santo Espírito Teu da promessa Santo Espírito. habite na nossa vida e no seio de nossa família, Sim, não meu só Pai. hoje, Hoje. mas para todo sempre. Sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graças